Olá, eu sou a Soyara. Se você chegou até aqui é porque você está estudando junto comigo nessa quarentena as normas internacionais de contabilidade. Até agora a gente já falou sobre a introdução ao IFRS, o que é, como surgiu, em qual contexto. Isso tudo está no vídeo anterior. Se você não viu, vai lá e dá uma olhada. Esses vídeos eles vão ficar, tô tentando deixar eles o mais curto possível, mas ele tem uma característica diferente de alguns vídeos curtos que vocês consultam na internet, que a maioria dos vídeos curtos explicando sobre as normas internacionais de contabilidade, eles são muito voltados para explicar para o usuário da demonstração, para o empresário, os benefícios, as características benéficas de ter uma demonstração aí direcionada pelas IFRS. Esse conteúdo, ele tá muito mais virado para o estudante da norma entender como aplicar e como entender a norma. Então, ele tem como característica ficar um pouquinho longo. Eu tô me esforçando para deixar ele o mais curto possível, mas a diferença é exatamente essa. Mais do que explicar o benefício da norma e qual que é ali a matriz regimentar da norma para o usuário da demonstração, é sim para quem elabora, e por isso que o nome do projeto é IFRS para estudantes, muito também do ponto de que eu também sou estudante, né? Eu tô aqui no lugar de estudante, não no lugar de professora, mas então o foco é esse. Então, provavelmente esse vídeo fica um pouquinho mais longo do que você tá acostumado, mas eu tô me esforçando para ficar o mais curto possível, tá bom? Então vamos lá, IFRS não é só para os grandes contadores já, das Big Four, a gente tem muito isso na nossa mentalidade, principalmente quando você está começando, principalmente quando você está na faculdade, e se você não trabalha em uma das Big Four aí, em uma multinacional de contabilidade, a gente fica muito no pensamento de que isso é possível aprender e aplicar se você tiver em uma dessas empresas. Então, deixa para lá esse pensamento, o IFRS é para você também, na verdade até seria muito bom, né? Se mais estudantes e o pessoal que está na parte operacional ainda começando se interessasse por norma, porque é uma forma da gente valorizar a nossa profissão e até subir de nível mesmo, porque é um diferencial mesmo, é realmente um diferencial hoje no mercado. Como nós falamos sobre a essência aí da norma, qual que é o objetivo das normas internacionais de contabilidade, que é trazer clareza e agregar valor para a tomada de decisão. Hoje a gente vai falar do IFRS 15 e CPC 47 para introduzir um pouquinho a nossa cabeça dentro dessa mentalidade de essência sobre a forma. Coloquei até roupinha de contadora para falar com vocês, porque eu tô de quarentena, então eu tô ficando muito de pijama, mas para gravar o vídeo a gente fez esse esforço e coloca a nossa roupa de contadora. Vamos lá. IFRS 15 e CPC 47, o IASB emitiu essa norma em 2014, para reconhecimento de receita de contrato com o cliente. Aqui no Brasil, a gente fez a adesão em 2018, através do CPC 47. Ela ainda não é obrigada para as PMEs, mas é muito bom que você saiba, mesmo que você trabalhe em escritório, porque ainda que ela não seja obrigada, pode ser que você pegue uma empresa aí que tenha sede e controle lá fora, que ela não esteja dentro da qualificação de empresa de grande porte pela Lei 11.638, que a gente já falou no vídeo anterior, quais são os critérios, porém ela pode ser uma empresa que aplica IFRS, né? Não é porque a empresa não é obrigada que ela não pode aplicar. E se você trabalha em escritório e trabalha com empresas que têm sede fora, que têm controle fora, você provavelmente já se deparou com a exigência das normas internacionais. Eu já trabalhei com empresa que, pela Lei 11.638, não é considerada empresa de grande porte, então não é obrigada no Brasil a fazer a adesão às normas internacionais, somente ao IFRS, o CPC da PME de 2012, porém, são empresas que aplicam sim norma. Inclusive, eu já vi muito esse CPC 47 em uma determinada empresa que não atingia lá os critérios da empresa da Lei 11.638 para ser grande porte, mas fazia questão de trabalhar com o IFRS, e esse CPC 47 era um CPC que, apesar de novo, eles batiam muito assim para a gente seguir. E aí, se você não sabe, é um ponto negativo para você, e às vezes atrasa até o seu desenvolvimento profissional, né? O objetivo, coloquei aqui observação, o texto tirado da própria norma, aprendi isso com o professor Maurício Pocopetes, ele faz todos os materiais dele com o texto da própria norma,
porque nós ainda não temos o hábito de fazer essa leitura da norma, não generalizando, mas a maioria de nós contadores não tem essa prática de ler ali a norma inteira, porque a gente gosta mais de coisas práticas, né? Então, eu tirei o texto aqui da norma, e o objetivo do CPC 47 é que quando você enxerga a demonstração contábil que teve essa norma bem aplicada ali, é conseguir enxergar a natureza das receitas da entidade, o valor, a época e a incerteza de recebimento dessas receitas, e que também fique claro o fluxo de caixa proveniente de contrato com o cliente. O princípio básico dessa norma, ele estabelece as diretrizes para a gente registrar a receita, né, quando fazemos a transferência de um bem ou serviço para um cliente, e aí o recebimento desse bem ou serviço prestado, que é uma contraprestação, que provavelmente é o valor que a gente estipulou, essa contraprestação, é a receita. E é para isso que ele serve, para a gente fazer o registro aí dessa entrada de recurso, que pode ser em ativo monetário ou não. Aqui eu já pulei para os 5 passos para você prender um pouquinho a sua atenção, porque assim, esses 5 passos, que são aí as diretrizes da norma, a norma é longa, ela tem 47 páginas, mas se você fixar esses 5 passos e mais do que gravar, mais do que decorar, você entender, você vai ter capacidade de destrinchar o restante da norma, e se de repente surgir uma dificuldade de interpretar ali alguma coisa ou outra, porque vai muito do momento e da situação que você está tendo que interpretar, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade, mas se você tiver esses 5 pontos muito bem embasados na sua cabeça, você vai conseguir se virar bem e fazer a aplicação correta da norma. Quais são as etapas? São as 5 etapas que a norma enumera para a gente fazer o reconhecimento correto da receita de contrato com o cliente. O primeiro é identificar o contrato com o cliente. Essa norma, ela traz para a gente que esse contrato, desde que ele tenha sido feito em uma circunstância de muita clareza, entre partes iguais, que não tenham sido influenciadas, né, em que uma não exerça ali poder sobre a outra, ele pode até ser verbal, não precisa ser necessariamente físico, ela aceita o contrato verbal. O segundo é separar as obrigações a cumprir, o que você ali vai ter que desempenhar para receber a contraprestação do seu serviço ou do bem que você vai fornecer. O terceiro passo é determinar o preço total dessa transação e alocar o preço da transação. Qual que é a diferença de determinar o preço da transação para alocar o preço da transação? Eu posso estar vendendo 3 produtos que no total eles são 15 mil. Então aí eu fiz 15 mil, cheguei nos 15 mil, eu cheguei no preço total da transação, que eu passo 3. Alocar se esses 3 produtos juntos nessa transação, eles valem 15 mil, quanto que cada um vale separadamente? Essa seria a alocação. Então, eu posso colocar ali que cada um dos produtos, cada um vale 5 mil. E o quinto é reconhecer a receita. Então, grava para entender os próximos passos do material e dos estudos esses 5 passos. Primeiro, identificar o contrato. Segundo, separar as obrigações a cumprir. Terceiro, determinar o preço da transação. E quarto, alocar o preço da transação. E quinto e último, reconhecer a receita. O alcance dessa norma, ele é para o reconhecimento de receitas provenientes de contrato com o cliente, com exceção das seguintes situações. Por quê? Porque são situações complexas que já têm um CPC que abarcam elas, que abraçam elas e tratam elas especificamente, que são as seguintes: negócios em conjuntos, demonstrações separadas, aqui já está relacionado o CPC específico, que a gente pode usar para o reconhecimento de receita nessas situações, investimento em coligada, incontrolada e empreendimento controlado e conjunto, permutas não monetárias entre entidades da mesma linha de negócios. E, deixa eu ver, aqui, faltou um pedacinho, estava invertido. Contrato de arrendamento mercantil também não é abarcado por essa norma, porque ele está dentro do CPC 06. Contrato de seguro, instrumentos financeiros e outros direitos ou obrigações contratuais são esses casos que não são abarcados pelo CPC 47.
O CPC 47 entrou e substituiu esse tantão de norma que está aí na tela. Começando pelo IAS, se você viu o vídeo anterior, você sabe que no começo a gente não tinha o IASB surgiu só em 2001, até então em 73 era o IASC, e aí as normas que eles emitiam se chamavam IAS, e de 73 até 2001 era o IASC, e aí em 2001 o IASB assumiu e tomou, né, para si todas as competências do IAS e foi substituindo as normas pelas IFRS, que é as que a gente conhece hoje. A norma se chama IFRS e o comitê que emite elas é o IASB. Olha o tanto de norma que tinha para a gente fazer reconhecimento de receita. Isso surge muito do porque a norma é viva e ela quer ali deixar sempre identificado a essência sobre a forma. Então foram surgindo novas situações aí no mercado de negócios e foi surgindo a necessidade de fazer novas normas. Quando foi ver, a gente tinha um Frankenstein de normas. Alguns pontos dessas normas entravam em conflitos umas com as outras, e aí o IASB de vez eliminou elas e emitiu o IFRS 15, o CPC 47, que aí eliminou todas essas normas. E a explicação é exatamente essa, né? E pode ser que no futuro mude, provavelmente mude, tem que mudar, porque conforme vão surgindo novos negócios, vão surgindo novas formas de fazer o reconhecimento desses elementos patrimoniais. E aí a gente tem que mudar mesmo. A gente falou lá atrás dos 5 pontos, né? Que, vamos voltar, para ficar bem na cabeça de vocês. Eu posso disponibilizar esse material também. Então, aqui a gente tem esses 5 passos, que é reconhecer o contrato, separar as obrigações que a gente vai ter que cumprir para receber a contraprestação, determinar o preço geral da transação, alocar o preço da transação e reconhecer a receita. Se algum desses itens não forem cumpridos, eu consegui alcançar aí 4, mas não consegui um só. Posso reconhecer a receita? Só um só, que não ficou faltando um só. Não pode. Se os 5 pontos elencados ali anteriormente não forem atendidos, a gente tem um passivo contratual, um passivo de recebível, que é um adiantamento de clientes, né? A norma, ela fala, aqui em um material eu encontrei essa informação, né? Que se a gente não cumpriu todos os pontos estabelecidos na diretriz da norma, a gente tem, na verdade, um adiantamento de cliente, porque a gente não cumpriu ainda com a nossa obrigação para reconhecer a receita. E a norma fala que a gente só pode reconhecer a receita quando a gente transferiu o controle para o tomador do nosso serviço ou para o comprador do nosso bem. E o que é controle? As normas internacionais de contabilidade, elas trazem para a gente o conceito de controle. Você só tem o controle de algo quando os benefícios estão, né, com você e os riscos também. Então, se eu não entreguei o produto e o serviço, nem o risco e nem o benefício é do cliente. Então, eu ainda não posso reconhecer uma receita, porque a qualquer momento de erro aí nessa operação, pode ser que eu não receba esse valor, porque eu não tive a minha obrigação de desempenho entregue, não tive a minha obrigação de desempenho completa. Então, se eu não tiver os 5 pontos da diretriz da norma, né, alcançados, eu tenho um passivo de recebível. Você pode até substituir a informação que está aí de adiantamento de cliente, para ficar bem claro, passivo de recebível. E aí alguém que entende de contabilidade vai olhar a sua demonstração e vai ver que aquele passivo de recebível se trata, né, de receitas que você está perto de receber, que já está em contrato, que assim que você cumprir as suas obrigações contratuais, você vai receber. Para não ficar muito longo, a gente entra com um exemplo no próximo vídeo. Então, vamos lá. Espero vocês no próximo vídeo.